sou o Dr. Jader Mioto, sou psicólogo formado há quase 8 anos. Tenho especialização em dependência química, terapia cognitivo-comportamental. Sou especialista também em jogos terapêuticos. Trabalho com diversos transtornos mentais, né? Hoje me especializei também nos casos e tratamentos de adolescentes, adultos, pacientes hoje na melhor idade, né, em casos de demências vasculares, casos de alta complexidade. Hoje eu me especializei no tratamento desses casos, né? Casos que envolvem equipe multidisciplinar, casos de pacientes que já passaram por diversos tipos de tratamentos medicamentosos, diversos médicos, diversos psicólogos, né? Desde a minha formação acadêmica, eu fiz estágios voluntários em diversas ONGs, em diversas clínicas, em hospitais psiquiátricos. Eu logo em seguida fui efetivado em um hospital psiquiátrico e iniciei então minha carreira e fui me especializando nesses casos de maior complexidade. E hoje, em consultório, né, é o que eu faço. Tá? Eu tenho parcerias com médicos, com nutricionistas, terapeutas ocupacionais, com clínicas, com ambulâncias. Eu tenho diversos profissionais que estão juntos aí, né, para poder atender esses casos de maior complexidade, elevando então o tratamento da saúde mental a outro nível. Hoje eu também componho ao tratamento do meu paciente um teste farmacogenético. É colhido uma amostra de DNA através da saliva. Esse teste ele vai para a Europa e é feito então um rastreio do DNA com as medicações e nós conseguimos então personalizar o tratamento medicamentoso desse paciente baseado então nessa amostra do DNA que foi coletada, evitando então interações medicamentosas de risco, fazer o paciente de rato de laboratório, né? Então, ou seja, tratamentos ineficazes, testagem de medicações. Então nós pulamos toda essa etapa. E em casos mais graves nós temos clínicas parceiras que podemos então encaminhar o paciente para receber um tratamento mais efetivo, né? Temos parcerias com cuidadores, acompanhantes terapêuticos que acompanham esse paciente em casa, parte da minha formação, né? E da experiência que eu tenho ao longo da minha carreira, eu utilizo isso para poder aplicar esse conhecimento nos meus pacientes, né? Então eu trabalho de forma online, de forma presencial, em consultório, de forma home care. Então eu vou na casa do paciente, eu acompanho o paciente nos atendimentos médicos, aonde for a necessidade dele, eu estou ali. Esse diferencial no meu trabalho, né, esse ato do psicólogo sair um pouco da cadeira, sair um pouco daquele conforto do seu consultório e ir aonde a coisa acontece, né, é uma prática que percebi uma necessidade desde o início da minha carreira. Em instituições psiquiátricas, em clínicas ali, onde o paciente está numa situação de vulnerabilidade, onde o paciente ele chega numa situação de alto risco, né? Chega numa situação ali bastante desorganizada, organizávamos ali aquele paciente e aquele paciente voltava mais estável, agora para uma reinserção social, né? Então, dentro do meu modelo então de trabalho, né, e aquilo que eu aprendi ao longo da minha experiência e dos meus estudos, acompanhamos antes, durante, depois, avaliamos a necessidade. Tenho colegas multidisciplinares, parceiros que também acompanham esse caso, né? Então nutricionistas, enfim, entre outros, que podemos ali levar esse paciente a essa melhora. E não só esse paciente, mas também a família. Porque muitas das vezes o paciente está sendo tratado, o paciente está sendo medicado, está recebendo tratamento psicológico, mas a família também precisa ter esse suporte. Então, o meu modelo de trabalho também implica nessa orientação familiar. Então eu quero saber como que funciona a família, como que é a relação desse indivíduo com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, como que é essa casa, como que funciona, né? E juntos ali agora fazer uma intervenção muito mais acertada, né? Muito mais real, muito mais efetiva. E a coisa se desenrola muito mais rápido e muito mais cirúrgica,
Porque às vezes o paciente ele melhora, mas o núcleo familiar ele já ficou bastante adoecido, né? Então, se o núcleo familiar também não melhora junto, mesmo que o paciente melhore, né, ele volta a piorar novamente, ele volta aos sintomas iniciais, porque o núcleo familiar agora o adoece novamente. Então, é uma doença que se retroalimenta. Então, o contexto também precisa ser cuidado. Então, esse é o grande diferencial do meu trabalho e da equipe que eu trabalho. É um trabalho humanizado, né? E não só um trabalho humanizado, mas um trabalho que nós olhamos o todo, né? Olhamos o ser humano dentro do biológico, do psicológico, do social e do espiritual. O biológico, o organismo, né? Aquilo que eu herdei como herança genética, aquilo que eu herdei como uma predisposição genética a uma doença, a um comportamento, a um temperamento, a um modo de ser, né? Ao meu físico, uma doença, porque não se iludam. O corpo afeta a mente também, assim como a mente afeta o corpo, que vem agora o segundo ponto, que é o psicológico. Então eu também preciso cuidar do meu psicológico, assim como eu também preciso cuidar do meu corpo, tá? Tem o fator social. O ser humano, ele é o único ser na natureza que precisa de outro animal da mesma espécie para se definir como ser humano, né? Para se definir como tal. O cachorro vai latir, o gato vai miar, o pato vai fazer quack, mas o ser humano não. O ser humano ele precisa de outro ser humano, e quanto mais ele se isola, mais ele perde as habilidades sociais. Então, a sociabilidade ela começa já ali na infância, mas na adolescência é a idade do fator social. Então, se não é um fator desenvolvido, se não é um fator que foi bem cuidado, também atrapalha o desenvolvimento desse indivíduo. Então já são 3 fatores muito importantes. E o quarto é o espiritual. Por que o fator espiritual? Não o religião, mas a espiritualidade é aquilo que motiva o ser humano a levantar todos os dias da cama. Então, o que te motiva a levantar todos os dias, né? O que te dá esperança? O que seria a fé, né? O que traz aquela motivação para você viver ou não traz? Então, esses 4 fatores juntos, né? Eles influenciam nesse ser humano. Então, um organismo equilibrado, né, um corpo, um organismo equilibrado quimicamente, ele é um organismo feliz. Por que quimicamente? Porque um organismo equilibrado nesses 4 fatores, a pessoa ela toma boas decisões, ela traz boas pessoas para perto de você, ela começa a ter uma organização financeira legal, ela começa a ter relações melhores com as pessoas ao seu redor e as coisas começam a se encaixar. É um contexto muito maior, né? As coisas então começam a fluir porque ela começa a tomar boas decisões. Só que muitas das vezes a pessoa está muito perdida e ela precisa de ajuda. E é para isso que nós estamos aqui, oferecer essa ajuda para você que está sofrendo e que precisa de ajuda. Eu, a minha equipe, né, estamos aqui para apoiar você, ou se você conhece alguém que precisa de ajuda, é para isso que estamos aqui.